conclui a sua discussão sobre o pecado, chamado pecado original e pecado de origem, né? Então, daí a palavra original. Falando dos 7 vícios ou pecados capitais, ele vai e faz a lista, São Tomás de Aquino, no seu livro, a vanglória, a inveja, a ira, a preguiça, a cobiça, a glutonaria ou gastrimegia, a sensualidade ou lascívia. Fala também das feridas da natureza decorrente do pecado, né? Como, por exemplo, a fraqueza, a ignorância, a malícia, a concupiscência. O que é concupiscência? Bíblica e teologicamente, segundo Tomás de Aquino e Santo Agostinho, são 2 teólogos aí que eu gosto muito, católicos e filósofos, né? São Santo Agostinho de Hipona. O nome dele completo é Aurelius Agostinus, ou Aurélio Agostinho. Santo Agostinho, como é conhecido, e eu escrevi um artigo teológico e bíblico sobre os dois. São Tomás de Aquino, sobre a vida, a obra e a contribuição desses 2 teólogos. Um no 4º século, pai da igreja, Santo Agostinho, e o outro no século 13, que é nada mais, nada menos que São Tomás de Aquino, um dos maiores teólogos medievais, se não o maior. Então ele fala sobre o pecado original e factual, o pecado mortal e pecado venial de vênia. Discute a relação do pecado com a punição e separa pecado moral e pecado venial na questão 88 da Suma Teológica. Para São Tomás de Aquino, diz ele no meu artigo, né, comentando no meu artigo, há uma nítida diferença entre a natureza humana do homem íntegra antes da queda do pecado do Éden e depois corrompida pelo pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, no estado de integridade do homem. Ou seja, para São Tomás de Aquino, sem a graça de Deus habitual, o homem, Adão, ele podia evitar o pecado mortal ou venial. Ele carece da graça de Jesus. E aí, lá na questão 100, 111, 112 da Suma Teológica, São Tomás de Aquino vai falar e divide e subdivide o conceito de graça, lei, predestinação e livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Na questão 113, 112, 111, da segunda parte da sua Suma Teológica, por exemplo, São Tomás de Aquino, do século 13, século 12, teólogo católico, ele trata da justificação do ímpio como um efeito da graça operante. Gratia operans, graça operante. Aqui, São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele descreve a justificação do ímpio como a transmutação, palavras dele, está no livro, da Suma Teológica, são 5 volumes, grossões assim, né? Ou seja, por exemplo, você vai ler ou num volume único, tá? A Suma Teológica, aqui é a Bíblia King James, tá? A Bíblia Rei Tiago. A Suma Teológica são 5 volumes, como dizia um amigo meu, dessa grossura ou dessa espessura. Olha o calhamaço aqui. Suma Teológica. Se eu não me engano, na biblioteca da UF, Universidade Federal Fluminense, lá no campus Gragoatá, em Niterói, ali perto das Barcas de Niterói, ali uma seção
se eu não me engano, 2 estantes com mais de 40 livros só sobre São Tomás de Aquino, sobre a patrística e a escolástica, ou seja, a teologia medieval da história da igreja. E eu li todos eles, tá? Tomás de Aquino é chamado pela história da igreja, pelos historiadores, como o doutor angélico, o boi mudo, porque ele não era de falar. Mas logo São Alberto Magno, seu bispo, seu superior católico, seu professor e amigo, ele notou que aquele boi mudo, Tomás de Aquino, enquanto estudante de teologia e filosofia, o mugido daquele boi iria ecoar. Tanto é que eu estou falando sobre ele aqui, né? E São Tomás de Aquino é chamado o nome, ou talvez o nome, ou um dos nomes mais influentes em toda a história do pensamento da cristandade, desde a Idade Média até hoje. Eu não estou exagerando, não. Eu vou repetir. São Tomás de Aquino, filósofo e teólogo cristão, chamado de o doutor angélico, como ele é frequentemente chamado e conhecido, é talvez, Tomás de Aquino, o nome mais influente de toda a história do pensamento da cristandade, e desde a Idade Média, século XI, século XII, século XIII, até os dias de hoje. Sua monumental Suma Teológica, né, é um dos livros, junto com o Manual das Sentenças de Pedro Lombardo, né, o Manual de Teologia e Filosofia da Idade Média, que superou os escritos de Gregório Palamas, também outro teólogo medieval da Igreja Bizantina, ou seja, a Igreja de Bizâncio. As obras principais de São Tomás de Aquino foram, anota aí, as obras sistemáticas são 3. In quator libros sententiarum, ou seja, em latim, sobre os livros das sentenças, em 1256, portanto, século XIII, ok? A Suma contra os Gentios e a Suma Teológica, em 1273. As questões despuntadas de veritate, ou seja, em latim, toda escrita em latim, sobre a verdade, de potentia Dei, ou seja, sobre a potência de Deus, de malo, sobre o malo, aí a gente vem a matéria da teologia e filosofia, chamada de teodiceia, de ânima, sobre a alma, sua antropologia teológica e bíblica, e sobre as virtudes, e sobre os comentários filosóficos. São Tomás de Aquino é um grande comentador do filósofo Aristóteles, do V século a.C. Ele comentou as obras mais importantes de Aristóteles, filósofo: a física, a metafísica e a ontologia, a ética aristotélica, a política de Aristóteles, da alma, e sob a interpretação e doente et etentia, ou seja, o ser, de entes et sentia, ou seja, o ser e a essência, e sobre o governo dos príncipes, metafísica e política, de regimine principium politicum, ou seja, sobre como governar a nação. Então, todos eles, esses escritos que eu falei, está lá na biblioteca da UF, em minha terra natal, Niterói, Rio de Janeiro, na Universidade Federal Fluminense. E o que é forte em Tomás de Aquino, como diz
Batista Mundão, ou Batista Mundim, curso de filosofia da Paulus, um grande teólogo filósofo, né, católico, chamado Batista Mundan, sacerdote católico, ou Mundim, A Fé e Razão, Teologia e Filosofia, em Tomás de Aquino, Fé e Razão, Fides, Fé e Ratio, Razão, elas não podem se contradizer. E sobre a filosofia do ser, ou seja, a ontologia, a doutrina da escolástica, né, que pegou dos pais da igreja,